Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. O meu nome é Ana Cláudia, eu sou voluntária no Colégio Invisível da Ressexologia e vou falar para vocês hoje a respeito de uma autopesquisa que está em andamento, cujo título é Retrocognição Realinhadora. Essa pesquisa ela está sendo desenvolvida desde outubro de 2018, quando eu vivenciei alguns fenômenos parapsíquicos, dentre eles uma retrocognição, que me fizeram repensar a necessidade de retomar algumas situações, por exemplo, do conhecimento do paradigma consciencial e vinculá-lo à minha proexis. Nesse momento da minha vida, eu não estava vinculada a nenhuma instituição conscienciológica, eu participava das atividades de uma casa espírita, mas já sentia a necessidade de fazer algumas mudanças. As vivências que eu tinha já não contemplavam mais as necessidades que eu sentia de encaminhamento das situações da minha vida, né, das vivências que eu tinha e da necessidade de pesquisar a respeito desses acontecimentos, principalmente fenômenos parapsíquicos que eu vivenciava. Então, no mês de outubro de 2018, durante uma viagem, eu estava me deslocando daqui do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre. Eu estava indo visitar um familiar que estava hospitalizado, e num determinado ponto dessa viagem, eu tive, então, um momento onde, dentro da minha cabeça, né, eu via e ouvia as situações que eu vou relatar a seguir. Eu estava num anfiteatro e eu observava, então, à minha esquerda, uma pessoa num palco que falava para uma plateia, o público estava sentado, então, à minha direita, e eu observava eles mais de um balcão, de cima, e eu conseguia, então, ter o panorama de tudo o que acontecia ali naquela situação e naquele local. E essa pessoa que falava, esse preletor, ele, então, falava para as pessoas que aquele era um momento muito importante, que a partir dali todos seriam encaminhados para novas situações de vida. Eles iriam vivenciar situações, aprendizagens, e eles estariam vivendo em um outro local que não era esse, mas que tudo que eles tinham vivenciado enquanto estiveram nesse local e tudo que eles tinham aprendido seria muito importante, né? E eles teriam todo o aporte para que eles pudessem colocar em prática todas as aprendizagens que eles fizeram. E tinha o que me chamou muito a atenção, depois rememorando e analisando essa retrocognição, foi o estado emocional e a lucidez das pessoas que estavam nessa plateia, porque elas se encontravam nos mais variados estados. Algumas estavam muito lúcidas, participavam atentamente do que estava acontecendo e eu percebia a emoção delas. Era muito fácil identificar aquelas que estavam felizes com os acontecimentos, aquelas que não estavam felizes, mas que elas entendiam a necessidade daquilo que estava se colocando, de que elas teriam que ir para um outro local, e alguns estavam revoltadíssimos, né? Eles não queriam, se sentiam obrigados a ter que fazer aquilo, porque se fosse da escolha deles, eles não partiriam. E algumas outras pessoas, elas não estavam lúcidas o suficiente para entender o que se colocava. Elas pareciam, inclusive, estar dormindo, né? Como se estivessem sedadas, né? Elas estavam presentes, mas não participavam daquilo tudo. E ele foi encaminhando a situação rapidamente, né? Ele foi dizendo que a partir de então todos seriam encaminhados e para essa nova situação, e que isso deveria ser assim ser feito num tempo mais breve possível.
nesse momento, durante esses acontecimentos, eu percebi que tinha companhia comigo, né? Do meu lado direito, eu percebia uma outra consciência, mas eu não a via. E repensando, então, essa situação vivenciada, me chamou muito a atenção. 2 fatos, principalmente. Primeiro, que o meu paravisual, ele era masculino, e que eu conseguia fazer uma leitura muito precisa das emoções das pessoas, né? Eu conseguia individualmente perceber exatamente como cada um estava se sentindo naquele momento. Então, essa foi uma retrocognição importante que me fez repensar muitas situações. Mas ela em si me impactou, claro, mas ela não me fez repensar algumas situações. Para mim, naquele momento, tinha sido só mais um fato, mais um fenômeno parapsíquico que eu tinha vivenciado. E então, logo nós chegamos em Porto Alegre, fomos fazer a visita, e até assim, nas semanas seguintes, no mês seguinte, eu não retomei, né? Não parei para analisar o significado disso tudo. É claro que eu relembrava e isso tudo me impactava. E logo vieram as férias, né? Então isso foi na metade de outubro. Em dezembro nós tínhamos férias marcadas, e justamente para Foz do Iguaçu. E nesse deslocamento para Foz do Iguaçu, me veio a lembrança da retrocognição, e com um contexto muito específico, né? Ficou muito claro, a energia trazia a informação de que eu tinha vivenciado essa experiência no período intermissivo, que é o período entre 2 vidas, né? Então, não sei dizer se foi um intermissivo, né, ou mais recente, provavelmente, penso eu, e que nesse período intermissivo eu tive, então, momentos de estudo, e esse foi um deles. Então, pensando nisso e tendo a necessidade, né, de explorar mais essas questões, indo a Foz, eu me lembrei, né, de que eu me propus, então, a fazer uma visita ao CAEC. E então me organizei, nós chegamos lá, eu me organizei, fui para o CAEC, e nesse contexto da visita, eu fui para o Tertuliário assistir a tertúlia daquele dia, e foi muito interessante porque eu me sentia muito acolhida naquele espaço. E quando eu cheguei, que eu estava me organizando para sentar, houve muita mobilização de energia, né? Até exteriorização, porque quando eu me sentei, assim, uma massa de energia saiu de mim em direção ao centro, né? E uma das pessoas que estava à frente, ela percebeu. E isso já me chamou a atenção. E quando o verbetógrafo, então, foi falando a respeito do tema do verbete dele, explicando, eu achei aquilo tudo muito sincrônico, porque tinha a ver com a interassistenciologia, né, o tema do verbete falava a respeito dessas situações, mas o mais impactante foram os comentários que a coordenadora fez logo depois que ele fez a sua apresentação, porque ela falava da necessidade, da importância, né, de se trabalhar aqueles assuntos, porque muitos intermissivistas reconheceriam algumas palavras, algumas falas, era como uma repetição da fala que eu tinha rememorado na retrocognição, que o preletor dizia para eles que eles não se preocupassem, que eles seriam auxiliados nesse sentido, e que teriam situações onde eles se sentiriam, né, acolhidos ou orientados. E ela contextualizou a fala dele justamente nesse sentido. E isso me chamou muito a atenção. Logo depois da tertúlia, eu estive, então, na dinâmica parapsíquica da TENEPS,
o tema, então, após, né, a dinâmica no fechamento que se faz, o tema, então, envolveu a questão de dessoma e a tertúlia, porque o verbetógrafo estava presente. E a coordenadora, então, enfatizou novamente, né, essas questões do rompimento com dogmas, né, principalmente as questões religiosas, rompimento com grupos para que as pessoas pudessem, então, se colocar, de pensar de uma maneira diferente, realizar coisas diferentes em função de um pensamento que deixa de vigorar ou de fazer parte, né, da vida ou das situações que a pessoa está vivenciando. E, então, essa foi uma outra fala bastante importante, porque era justamente a situação que eu estava vivenciando naquele momento, que era a dificuldade de me desvincular do grupo da Casa Espírita, que era um grupo que eu tinha muita afinidade, né? E já tinha alguns anos que eu estava participando dessa atividade com esse grupo. Mas mesmo assim, né, com esse impacto todo da retrocognição da visita ao CAEC, eu ainda fiz corpo mole. Eu achei que eu poderia esperar mais algum tempo, que eu não tinha tanta necessidade de eu me apressar, apesar de eu ter colocado um prazo para que isso acontecesse, né? E esse prazo já tinha expirado. Então, a outra situação que acabou se somando a estas duas é de que, no retorno para casa, nós recebemos, então, a informação de que a nossa familiar tinha falecido e nos deslocamos, então, para a cidade onde ela seria velada e enterrada. E no velório aconteceu, então, uma série de parafatos, de fenômenos energéticos, de acoplamentos, e eu fui prestando muita atenção nisso, porque eu já sabia que alguma coisa poderia, que eu deveria, então, prestar atenção nisso, né? Que estar atenta a tudo que poderia acontecer. E no momento em que o padre estava encaminhando o corpo, eu tive, então, uma saída do corpo, o meu psicossoma se deslocou para trás e para cima, eu estava sentada nesse momento, e num flash retrocognitivo, eu me vi como um padre capuchinho, fazendo justamente a encomenda de um corpo e falando para os familiares, né, a respeito do pós-vida, em termos assim do que demandava as escrituras, né, as orientações cristãs, católicas no caso. E nesse momento, então, o impacto foi bastante importante, porque imediatamente eu pensei que eu fazia isso já há muito tempo, e que então estava na hora de eu buscar uma outra forma de me colocar, de repensar não só a vida, mas toda a minha postura diante dela e das situações que eu vivenciava. Então, esse foi um fato determinante para no retorno, né, para as minhas atividades normais, para que eu fizesse, então, essa desvinculação com as atividades da Casa Espírita, não necessariamente com as pessoas, né, a nossa cidade não é tão grande, a gente mantém, assim, às vezes se encontra, mas foi um corte que eu consegui fazer, então, a partir desse momento. E o que para mim é bastante importante, assim, o quanto de investimento dos amparadores foi colocado nessas situações todas, porque eu estava com uma postura pusilânime mesmo, né? Eu estava com dificuldades, eu não estava querendo, eu protelava e não estava entendendo a importância disso tudo para a minha vida. Então, eu destaco, assim, algumas situações muito importantes, porque, por exemplo, todas essas situações, elas foram muito sadias,
né? Foram todas espontâneas e patrocinadas com certeza pelos amparadores, mas elas foram muito sadias, elas não me tiraram, né, não me colocaram em desequilíbrio emocional, e eu tive a clareza de encadeá-las e, nesse contexto, entender como que eu poderia utilizar essas situações todas para um melhor desenvolvimento, não só da minha vida intrafísica, mas de como eu poderia vincular, então, a minha proexis à conscienciologia. E esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo, então, porque com essas situações, com esses acontecimentos todos, para mim ficou muito claro que eu tenho algumas situações que eu preciso estudar. Então, pensando na retrocognição, é a ressomatologia. Pensando nas vivências intrafísicas que eu tive nessa vida, é a dessomatologia. E como o holossoma, eu considero a senha que me vinculou ao paradigma consciencial, as questões energéticas, principalmente a energossomatologia, também é um dos temas que eu devo estar estudando. Então, isso para mim foi um roteiro, né, para minha autopesquisa. E a importância também de prestar atenção na questão das retrocognições, do significado dela, como acontece, aprofundar esse entendimento, porque isso tem um peso no estudo da seriexis. Então, muitos temas da conscienciologia são importantes e interessantes, mas a partir desses acontecimentos, para mim, esses são aqueles que estão sendo priorizados. A partir, então, dessas vivências, eu já instituí algumas mudanças. A primeira delas, então, foi o rompimento com o grupo religioso. Na sequência, eu busquei uma reciclagem profissional, né? Estou fazendo uma atualização, uma formação para a minha atuação profissional. E veio o convite eu iniciei a TENEPS, então, em janeiro de 2020, e recebi, então, o convite para participar do Colégio Invisível da Ressexologia. E, a partir de então, muitos acontecimentos e muitas situações que me vinculam cada vez mais a esse paradigma e me fazem ter o interesse, estudar alguns temas mais especificamente, e buscando, assim, realmente, né, as reciclagens necessárias para que essa vida intrafísica seja muito proveitosa, né? Com essa clareza de todas essas situações, penso que eu vou evitar, assim, algumas automimeses e vou evitar também a melancolia, né? Tanto intrafísica quanto a melancolia extrafísica. E esse é o caminho que eu estou trilhando neste momento. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.